Então, a partir de agora está gravando, né? Boa tarde, pessoal. Essa é a nossa primeira aula, né, de matemática financeira, com foco na resolução de questões de Enem e de vestibulares. Eu separei 5 exercícios, né, 5 questões que eu achei que tem um nível bem adequado de complexidade. Então, são questões que rotineiramente têm caído em Enem ou em vestibulares e são basicamente o que é cobrado, né, nessas provas. Então, eu vou explicar primeiro o conteúdo, a gente vai ver, hoje a gente vai estudar sobre juros simples. Então, ter uma ideia do que seria a questão do lucro, né, do valor de venda, de custo, que cai também essa questão, né, da matemática comercial em si, cai no Enem. E mais na frente a gente vai ver a questão dos juros simples em si. Então, nós temos aí a questão do lucro. Chamamos de lucro em uma transação comercial de compra e venda a diferença entre o preço de venda e o preço de custo. Isso é bem, né? Isso aqui vocês, como financeiros, vocês sabem. Por exemplo, se eu comprei, né? Se eu tenho um preço de custo, por exemplo, você compra uma mercadoria por R$ 10 e você vende por 15, né? O lucro, né? A diferença entre o que você comprou, né? O que você vendeu é esse lucro, né? Então, essa diferença do preço de venda, né? Do que você está vendendo, menos, né, o preço de custo. Então, esse esquema básico, né? O lucro é o preço de venda menos o custo. Isso que vocês já estão carecas de saber, mas a gente vai ver como é que a gente pode aplicar essa questão desse lucro, né, e preço de venda em uma questão. Como é que isso pode ser cobrado no Enem? De outra forma, né, aí tem uma observação. Caso essa diferença seja negativa, ela é chamada de prejuízo. Então, se, por exemplo, você comprou uma mercadoria que custou R$ 10, R$ 10, e você vendeu ela por 9, quer dizer que você não teve lucro, você teve um prejuízo aqui de R$ 1, né? Então, quando essa diferença ela é negativa, então você não tem lucro, você está tendo prejuízo, porque você está vendendo com valor menor do que você comprou. Isso aqui é bem simples, né? Acredito que ninguém tenha dúvida nisso, não. E aqui, se a gente pegar essa mesma relação aqui, né, lucro igual o valor da venda menos valor de custo, a gente pode reordenar essa equação de outra forma, né? Então, o que que a gente pode fazer? Ó? O lucro, né, igual ao valor de venda menos o valor de custo. O que que a gente pode fazer? A gente pode isolar, né, o valor da venda aqui e jogar esse valor do custo para o outro membro. Então, ele está negativo, ele passa como positivo. Então, o valor de venda, né? Ou seja, eu vou fazer o seguinte, eu vou inverter os membros para que vocês possam entender, ó. Tá L igual a V menos C, aí eu vou inverter, eu inverti, né, os membros. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou jogar esse C para lá. Ele está negativo, vai somando. Então, aqui ficou só o V, e lá ficou o L, né? L mais C. Ou seja, o valor da venda é igual ao valor do custo mais o lucro, né? Então, o preço de venda, que eu estou chamando de V, é igual ao preço de custo mais o lucro, né? Que eu vou ter. Tá certo? Até aqui alguma dúvida? Sim, não, vocês falem, porque Explique de novo senão aí, por favor, Pedro. Não, não. Não. Uma parte eu não entendi. Pronto, eu só falei essa relação, Jonathan, da questão do preço de venda. O que seria o preço de venda? O preço de custo mais um lucro. Se, por exemplo, você vai vender por exemplo, um sorvete. O sorvete lhe custou R$ 2 e você está vendendo esse sorvete por R$ 3, então o seu lucro foi de R$ 1, né? Custou 2 e vendeu por 3, quer dizer, né, que seu lucro foi de R$ 1. Então, né, o que seria o preço de venda? Seria o preço de custo, que no caso é R$ 2, mais o seu lucro, que é R$ 1. Então, o preço de venda aqui, no caso aí, desse caso específico, seria 3. Tá certo? Só isso. Por enquanto, só isso. Ok, Jonathan? Ok. Pronto. Aí, aqui, a gente
também pode explicar essa questão do lucro, né, da forma de porcentagem. Algumas questões podem cobrar essa questão do lucro em forma de porcentagem, né, de percentual, em relação ao custo, né, daquele produto, ao preço de custo, ou em relação ao preço de venda. Então, quando pedir isso, vocês vão, né, dividir o percentual do lucro pelo preço de custo ou pelo preço de venda, de acordo, né, com que a questão pedir. Então, a gente vai ver um exemplo já já em que a gente vai adotar essa questão. Tudo bem? Quando ele falar dessa questão do percentual em relação ao preço de custo ou em relação ao preço de venda. Ok? Alguma dúvida nessa questão do lucro? Se alguém tiver, só falar, tá certo? Que eu explico novamente. E aí, a gente vai para o juros simples, tá certo? E aí, a gente vai relembrar primeiro o que é juros simples, né? No juros simples, vamos só fazer uma revisão, porque eu acho que vocês já estão careca de saber, né? Vocês passaram 6 meses calculando juros simples, mas aí é bom a gente relembrar algumas coisas. Nessa aula, a gente vai ver só os juros simples. Em outra aula, que a gente vai fazer futuramente, a gente vai ver o que é juro composto e a gente vai entender um pouco sobre a diferença, né, do juro composto para o juro simples e ver como os dois juros são cobrados, né, nessas questões, tanto de vestibular como de Enem. No juro, a gente vai ter algumas variáveis. A gente vai ter uma variável que a gente chama de capital, né, que eu vou batizar essa variável de C. O que é o capital? É o valor que ou é investido ou que ele é financiado em uma operação. Então, ou quando se fala de investimentos, o capital é aquele valor que você vai investir. Quando se fala de uma compra, né, algo que você está comprando, algo que você está pedindo emprestado, ou algo que você esteja financiando, esse valor é o que chama de capital, tá certo? Nós temos outra variável que é chamada de I, que é chamada taxa de juros. Essa taxa de juros é um percentual, tá certo? É o percentual que ele é calculado frente ao capital, os juros, né, que é outra variável, e a questão também do tempo. Então, os juros é um percentual, né, e é sempre bom lembrar que esse juro, ele é calculado com base em períodos, ou seja, ao mês, né, ao dia, ao ano, né, ao bimestre, ao trimestre, né? Ao quadrimestre. Então, isso que vocês já sabem, né? Isso que vocês já lembram. É só fazendo uma breve revisão. E nós temos também a variável tempo, né? O tempo. Lembrando que sempre quando a gente for trabalhar, o juro tem que casar com o tempo. Então, se o tempo está ao dia, a taxa tem que estar ao dia. Se o tempo está em mês, a taxa tem que estar em mês. Os dois têm que estar casados. No caso de juros simples, a gente pode fazer essa conversão de forma direta, tá certo? Então, por exemplo, se o prazo está em dia e sua taxa está em mês, você pode converter esse tempo de mês para dia, dividindo, fazendo uma divisão. Aí a gente sabe que o mês comercial, né? O mês comercial tem quantos dias? Hein? 30. 30. 30 dias, né? Isso aqui vocês sabem, 30 dias. O ano comercial tem quantos dias? 360. 360. Então, essas conversões vocês podem fazer direto dentro do juro simples, é permitido. Já em juro composto já é outra história, tá certo? Não pode fazer, tem que fazer a taxa equivalente. Se o tempo não for redondinho, se o tempo for redondo, você até pode fazer essa conversão, mas se o tempo for quebrado, não pode, tem que fazer taxa equivalente. Mas depois a gente vai ver essa questão da taxa equivalente. Nós temos também a figura dos juros, né? O que é o juro, né? O que é essa figura de juro? O juro nada mais é do que a remuneração do capital
por você estar financiando ou você estar investindo aquele capital durante um tempo. Então, o juros seria o resultado, né, do trabalho daquele capital durante um certo tempo, durante um certo período de tempo, considerando uma certa taxa. Então, por exemplo, vamos dizer que, no exemplo aqui, que eu estou precisando de R$ 1.000, e aí eu peço R$ 1.000 emprestado ao banco. Vamos dizer, no banco não, porque o banco só trabalha com juros sim. Vamos dizer que eu peço um amigo meu, tá certo? Estou precisando de R$ 1.000 e eu peço emprestado a um amigo meu R$ 1.000 e ele vai me cobrar esses R$ 1.000 considerando uma taxa de 10% ao mês, né? Só que ele não disse quanto tempo eu ia pagar. Vamos dizer que eu tenho que pagar depois de 3 meses. Ele disse, ó, tu pode pagar esse empréstimo depois de 3 meses. Então, ele vai me cobrar uma taxa de 10% ao mês, né? Considerando. Os juros, dentro do juros simples, ele é calculado sempre e sempre com base no capital inicial, certo? Então, sempre vai ser calculado com base no capital inicial. Então, como é que ocorreria essa compra, né? Na realidade, essa compra não, essa transação. No primeiro mês, a gente teria o seguinte: a gente calcularia quanto seria 10% de R$ 1.000. Quanto é 10% de R$ 1.000? É 100, né? 10%, né? De 1.000 é R$ 100. Então, no primeiro mês, eu tô pagando, ou então eu iria pagar para essa pessoa R$ 100 de juro, né? 10% de 1.000 é só cortar um zero, né? Só cortar um zero aqui do 1.000, no caso aqui ficaria só o 100. No segundo mês, esse juro seria cobrado também em cima do capital inicial, tá certo? Então, no segundo mês, eu pagando ou não, ele iria me cobrar um juro de R$ 100. No terceiro mês, também seria a mesma coisa, né? No terceiro mês, eu também iria, né, pagar um juro para essa pessoa de R$ 100. No juro composto é diferente. No juro composto, esse juro aqui, ele se soma ao capital inicial. Então, quando eu fosse calcular o juro do segundo mês, não seria calculado os 10% em cima dos R$ 1.000. Seria calculado em cima do montante que somou esse juro, ou seja, seria os 10% do segundo mês, seria calculado em cima do que? De quem? Do capital inicial, que é 1.000, mais o juro do primeiro mês, né? Que é 100. Então, ó, eu iria somar 1.000 mais 100, dá 1.100. Então, quando eu fosse calcular o juro do segundo mês, não ia ser R$ 100. Por quê? Porque 10% de 1.100 é 110. Então, eu iria, né, no segundo mês, se fosse no regime de juro composto, eu iria pagar um juro maior. Em vez de eu pagar R$ 100, eu iria pagar 110. Mas como se trata de juros simples, os juros sempre são calculados com base e sempre no capital inicial, tá certo? Sempre é calculado no capital inicial. Por isso que o juros simples é chamado de uma função linear, ou seja, uma função afim, porque o juro sempre vai ser o mesmo. Se eu, por exemplo, demorasse 1 ano, 2 anos para pagar esse empréstimo, sempre eu pagaria o mesmo valor de juro todo mês, porque o juro é calculado sempre com base no valor inicial. E aí, por exemplo, no final desse mês, no final dessa operação aqui, quanto é que eu ia pagar de juro? Então, o juro, eu estou pagando aqui no primeiro mês R$ 100, no segundo mês estou pagando também R$ 100 e no terceiro mês também estou pagando R$ 100. Então, estou pagando quanto de juros? Estou pagando aqui, né, 100 mais 100 mais 100, estou pagando R$ 300, né? Se a gente fosse fazer pela forma que a gente sabe, né, qual é a forma? Né? A gente sabe que o juro, né, é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo, né? O nosso querido CIT, né? J igual a CIT. Vamos ver se realmente dá 300, né? Então, vamos lá. J é igual, o capital aqui é 1.000, né? 1.000, vezes
A taxa é 10%, eu vou colocar aqui, ó, 10%. Quando vocês forem calcular, né, já que a gente não pode usar a calculadora, optem por usar a porcentagem em forma de fração, vai ficar melhor os cálculos, certo? Então, quando vocês forem calcular usando a fórmula, optem por colocar a porcentagem em forma de fração. Se é 10%, vocês botam 10%. Vocês vão ver que facilita quando eu não puder usar a calculadora. E o tempo aqui que é 3. Então, aqui eu posso fazer o seguinte, esses dois zeros aqui, ó, eu posso cortar com esses dois zeros aqui. Aí vai ficar o seguinte, que eu vou só repetir. O J vai ficar o quê? Aqui fica 10, né? 10 vezes 10 vezes 3, né? Eu cortei esse 1 aqui, né? Ele fica fora. Então, o J é igual 10 vezes 10, né? É igual a 100, né? 10 vezes 10, 100. E 100 vezes 3 é 300, tá certo? Então, achei o mesmo valor, né? J igual a 300. Aí, a gente também tem outra figura, que é a questão do montante. M, que é o montante. Quem é o montante? O montante nada mais é do que eu pegar o capital inicial, tá certo? O capital e somar com os juros. Então, o montante é o capital mais o juro. Então, quando eu pego aqui, né, um montante igual ao capital que foi investido, que foi R$ 1.000, mais o juro de 300, eu tenho, né, um montante igual a R$ 1.300. Então a gente também consegue chegar em outra fórmula para esse montante, se a gente quiser utilizar direto. Como é que a gente faz, né? A gente não sabe que o montante é igual ao capital mais o juro, mas a gente sabe quem é o juro. Quem é o juro? O juro a gente achou por essa fórmula aqui, ó. A gente sabe que que o juro é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, eu consigo, em vez de eu colocar esse J aqui, eu vou utilizar essa relação aqui. Então, o montante é igual ao capital, né? Igual ao capital, mais, né? Aí eu vou repetir, né? Capital vezes a taxa vezes o juro. Percebam aqui que o capital ele se repete aqui e aqui, né? Eu tenho um número, né? O capital que está somando com outro número, e dentro desses dois números o capital se repete. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar esse C aqui em evidência. Então, o montante é igual. Colocando esse C em evidência, eu vou colocar ele aqui e vou abrir um parênteses. Eu vou pegar esse C aqui e vou dividir pelo que está aqui. C com C, um número dividido por ele mesmo sempre vai dar 1, né? Você pega uma coisa, divide por ela mesma, sempre vai dar 1. Então, C dividido por C dá 1. Mas, também, quando eu divido o C por esse número aqui, também, né? O C ele vai se cancelar e vai ficar só os outros números. Então, só vai ficar o I, né? O I e o T, que é um T, tá certo? Então, vai ficar só o I e o T, I vezes T. Então, essa é outra fórmula também para a gente chegar no valor do montante, né? Montante é igual ao capital, né? Vezes, né? 1 mais I vezes T. Que é parecidíssima, né? Com a fórmula, né? Quando a gente for calcular o juro composto. A diferença é que no juro composto, o T é uma função exponencial. Então, no juro composto, a fórmula do montante é assim. Montante é igual ao capital, né? Vezes 1 mais I elevado a T. Então, no juro composto, o T é elevado, né? A diferença é que no juro simples, o T ele é calculado embaixo, é uma função linear. Já no juro composto, o T é uma função exponencial. Vocês entenderam? Alguma dúvida dessa parte aqui introdutória? Sim, não? Não. Vocês estão aí? Tudo estão, né? ok. Não, Pedro, entendi tudo. Tudo ok, né? Graças a Deus. Então, vamos aqui para o Zezinho. Oi? Então ele falou com A de que não entendeu nada. Não, porque... Não, foi impressão sua, Jonas. Pronto. Graças a Deus que vocês ainda se lembram de tudo, né? Então, isso aí, vocês passaram praticamente um ano vendo isso aí, né? Então, vamos lá. Aqui a gente tem uma questão, né? Da UFTM, né?
adaptada. Eu nem me lembro qual é essa universidade, nem pesquisei, mas depois você pesquisei. É uma universidade, é de um vestibular de universidade. E diz assim, essa questão vai trabalhar justamente aquela questão do preço de venda, né, preço de custo, que também é matemática financeira e, querendo ou não, também é juros simples. Mas vamos aqui. Ele diz o seguinte, sabe-se que o preço de custo de certo produto é igual para os lojistas A e B. No preço de venda da loja A, está computado um lucro igual a 60% do preço de venda, e no preço de venda da loja B, um lucro igual a 60% do preço de custo. Adquirindo esse produto na loja A, um cliente paga R$ 450 a mais do que se adquirisse na loja B. Nessas condições, o preço de venda do produto na loja B em reais é igual a. E aí, como é que vocês acham, como é que vocês fariam essa questão? Vocês têm alguma ideia de como é que vocês fariam? Não, todo mundo calado. Vou dar aí uns 30 segundos para vocês raciocinarem. Se fosse, eu tentaria fazer por regra de três, mas não sei se daria certo. Tá, mas alguém tem alguma outra ideia de como resolver? Vamos lá. Primeiro, eu vou fazer o seguinte. Como ele diz que são duas lojas, eu vou aqui separar, tá certo? Eu vou fazer aqui uma divisão. Ixi, Maria, que reta bem feita, viu? Deixa eu fazer aqui de uma forma bonita, né? Tá uma reta bem feita. Pronto, agora tá uma reta de vergonha. Então, eu vou fazer assim. Vou colocar aqui loja A, que são duas lojas. Então, a gente vai ver aqui na loja A e loja B. Então, ele diz que o preço de custo de certo produto é igual nas lojas A e na loja B. Então, o C, né, o preço de custo da loja A é igual ao C da loja B. Então, se eu só colocar assim os dados que diz, o C, não, ou seja, o preço de custo, o C da loja A é igual ao C da loja B. Aliás, né, o C da loja B. Então, a primeira informação que a gente tem é essa, né? E lembrando que a gente vai utilizar aquela relação que a gente achou, né? Que o preço de venda, né? O V, o preço de venda, é igual ao preço de custo mais o lucro, tá certo? Então, a gente vai utilizar essa relação aqui para resolver, né? O preço de venda é igual ao preço de custo mais o lucro, certo? Então, ele diz o seguinte, no preço de venda da loja A, ou seja, o preço de venda, né? Esse V aqui, da loja A, está computado um lucro igual a 60% do preço de venda. Ou seja, no preço de venda da loja A, o lucro, ou seja, o L aqui, ele é computado como seja 60%, né? Ou seja, 0,6, né? 60% é 0,6, né? Ou 0,60, tanto faz. Né? 0,6, 0,60, né? Tanto faz. De quem? 60% do preço de venda, ou seja, desse V aqui, então do próprio V. Então vai ficar assim, o preço de venda da loja A vai ser o custo dele mais 60% do próprio preço de venda, tá certo? O que ele disse aqui, no preço de venda da loja A está computado 60% do próprio preço de venda, ok? Aí vamos seguir. E ele diz, e no preço de venda da loja B, ou seja, no V aqui, no preço de venda da loja B, está, né, um lucro igual a 60% do preço de custo. Ou seja, aqui o preço de venda é considerado como 60%, né, 60% do preço de custo, ou seja, que vai ser 0,60% do preço, né, de custo.
aliás, o lucro, né? Deixa eu botar aqui o lucro. Então, o lucro, né? E o lucro, né? Cadê? E o preço de venda do B, um lucro igual a 60% do preço de custo. Então, o lucro, né? O lucro que vai ser 60%, né, do preço de custo. Eu vou repetir aqui o C e vou repetir o V. Até aqui, pessoal, tudo bem? Até aqui vocês entenderam o que eu fiz? Ou alguém Sim. não entendeu? Entenderam? Eu só pegar água. Vocês me conhecem, né? Eu só sei falar bebendo água. Então, a gente vai fazer o seguinte. Perceba que aqui, ó, olhem aqui para a loja A. Na loja A, eu tenho V aqui e tenho V aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer esse 0,60V para o primeiro membro. Então, vai ficar assim, V. Aí, esse 0,60, ele estava somando, ele vai para o primeiro membro subtraindo. Então, fica V menos 0,60V, igual ao próprio C, né? O C permanece. Então, perceba o seguinte, que aqui, ó, nesse V, tem um oculto, tá certo? Tem um oculto, né? Que só os inteligentes, né? Que vocês são inteligentes, vão conseguir ver. Então, a gente vai subtrair, no caso, esse 1 com o 0,60, né? Ou 0,6. Não vou até tirar esse 0 aqui, porque 0 depois da vírgula não quer dizer nada. É só 0,6. Então, aqui, 1 menos 0,6 dá quanto? Dá 0,4, né? A gente dá para fazer essa conta de cabeça. 1 menos 0,6 é 0,4 V, que é igual a C. Então, aqui a gente vai querer isolar o V, tá certo? Então, o V aqui, eu isolando o V, eu vou pegar esse 0,4 e vou jogar para o outro membro. Ele está multiplicando o V, ele vai dividindo. Então, fica C sobre 0,4. Aqui, pessoal, nesse C também tem um 1, tá certo? Um 1 que vocês, né, conseguem entender, né? Porque vocês conseguem ver, né? Que vocês são inteligentes. Esse 1 aqui oculto que os inteligentes conseguem ver. Então, eu vou dividir aqui 1 por 0,4. Vamos fazer essa divisão aqui do lado, tá certo? Então, eu vou pegar aqui, ó, 1. Não, deixa eu pegar outra cor, que essa daí tá muito apagada. Vamos lá. Ó, vou pegar 1 e vou dividir por 0,4. Como tem vírgula, sempre eu vou eliminar as vírgulas, tá certo? Então, essa vírgula aqui, ó, para eliminar ela, eu vou deslocar essa vírgula para a direita, tá certo? Como eu desloquei aqui para a direita, eu também tenho que deslocar aqui a vírgula para a direita. Então, eu vou deslocar para cá. Aí aqui, como eu desloquei essa vírgula uma casa para a direita, eu tenho que adicionar um zero aqui, para completar. Então, aqui vai ficar o seguinte, vai ficar 10 dividido por 4, né? Que esse zero aqui à esquerda, né? 0,4 é a mesma coisa que apenas o 4. Então, vai ficar a mesma coisa, né? De 10 dividido para 4. Então, quanto é 10 dividido para 4? Então, aqui, a gente cabe um 2, né? Então, eu vou colocar um 2. 2 vezes 4 dá 8. E 8 para 10, né? Dá 2. E aí, aí não fecha, né? Porque não dá um número exato, né? Ainda restou 2, né? Então, se tivesse resto 0, eu podia terminar a conta, mas como não terminou, deu resto 2, aí eu posso fazer o seguinte, eu posso continuar a divisão, né? Colocar uma vírgula aqui e adicionar um 0. E aí, qual o número que eu multiplico com 4 que dá próximo a 20 ou dá 20? É o 5, né? 4 vezes 5, 20. Para 20, nada. Deu resto 0 para a divisão. Então, aqui dá 2,5, né? Então, V é igual, quando eu divido 1 por 0,4, dá 2,5 C. Ok, todo mundo entendeu? Alguém não entendeu o que eu fiz? Pode se pronunciar que eu explique novamente. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa, tá certo? Ó,
na loja B. Perceba que aqui eu tenho C e aqui eu tenho C. E que aqui eu tenho um C, tá certo? Eu tenho um C aqui, né, oculto. Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui, eu estou somando, né? Eu preciso somar um C com 0,60. Então, o V vai ser 1, né, 1,6. 1,6 e C, tá certo? Então, eu cheguei aqui um número em função de VC e cheguei um número em função de VC. Só que a questão ainda nos traz dados. A questão nos diz o seguinte: ele nos diz que se eu adquirindo esse produto na loja A, um cliente paga R$ 450 a mais do que se adquirisse na loja B. Então, o que ele está dizendo? Que o valor da loja A, ou seja, o VA, ele é R$ 450 a mais do que o valor da loja B. Né? O que está dizendo é isso, que o valor da loja A é R$ 450 a mais do que da loja B. Então, a gente vai só substituir. Quem é o valor da loja A? O valor da loja A é 2,5C. Igual. 450 eu vou repetir, mais o valor da loja B. Quem é o valor da loja B? 1,6C. Aí eu vou fazer o seguinte, montar aqui essa equação. Como aqui tem 2,5C, eu vou pegar esse 1,6C e vou jogar para o primeiro membro. Então, vai ficar 2,5C menos, né, 1,6C, igual a 450. Aí eu preciso fazer essa conta de menos. Quanto é que dá... deixa eu trocar aqui a cor. Quanto é que dá 2,5 menos 1,6? Vamos lá. 0,9. Dá quanto? 0,9, né? Obrigado aí, Isso. Lorena. Porque aí ia demorar mais tempo, né? Então, 0,9C igual a 450. Então, vamos lá. Aqui, esse 0,9 eu vou jogar para o outro membro, né? Ele vai dividindo. Então, C aqui é igual a 450 dividido por 0,9. Então, vamos fazer essa divisão aqui bem rapidinho. 450 dividido, né, por 0,9. A mesma história. Eliminar a vírgula, né? Vou eliminar a vírgula deslocando a casa aqui para a direita, também vou adicionar um zero. Então, fica 4.500 dividido, né, por 9. Aí, aqui, qual o número que eu multiplico com 9 que dá 45? É o 5, né? 5 vezes 9, 45, para 45 nada, né? Aí, aqui sobra o zero, né? E aqui eu posso, né, adicionar esses dois zeros, né, que sobraram aqui no quociente. Então, o custo aqui é de 500, né? Ele não disse que o custo do produto A, né, é igual ao custo do produto B. Então, o custo do produto A e o custo do produto B, eles são iguais e eles custam R$ 500 para fabricar esse produto. Aí, o que ele quer saber? Ele quer saber aqui, na questão, o preço de venda da loja B. O que ele quer aqui é o preço o preço de venda da loja B. E ele é calculado por essa fórmula aqui, ó, que a gente viu, ó. É 1,6 vezes C. Então, para eu achar a resposta final, basta eu pegar 1,6 e multiplicar por 500, né? Quanto é que vai dar isso? Né? Multipliquem aí, né? Se vocês forem multiplicar, vai dar o valor de R$ 800. Então, é a letra B de bola. Vocês entenderam aí? Ou não? Ficaram com dúvidas? Sim, não? Alguém não entendeu? Todo mundo entendeu, né? Eu estou considerando esse silêncio como se todo mundo tivesse entendido. Perfeito, Pedro. Então, vamos para a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: o preço de um aparelho de TV, quando comprado à vista, é de R$ 1.500.
a loja financia o pagamento em 3 prestações mensais de R$ 575, sendo a primeira paga um mês após a compra. Quais os juros simples mensais embutidos nesse financiamento? Então, vamos entender aqui. Sempre que você tiver... Cuidado, pessoal, com isso. Quando vocês tiverem questões de matemática financeira, seja de juros simples ou juros compostos, nesse caso aqui, ele diz que era juros simples, tá certo? E como se trata de 3 meses, ele diz a questão dos meses também. Ele diz que os pagamentos são feitos à compra, mas sempre que vocês tiverem questões, né, de matemática financeira que forem de financiamento, ou seja, que tiverem prestações, vocês procurem saber se tem entrada ou não, tá certo? Então, ele diz que é sem entrada, né? Aliás, ele nem fala que é comprado à vista, sem 3 prestações mensais, sendo uma paga após a compra. Então, nesse caso aqui, não tem entrada. Se tivesse entrada, você teria que deduzir o valor da entrada do valor do capital, tá certo? Os valores que são feitos em entrada, eles não são computados na questão do juro. Então, eu vou fazer essa questão de 2 formas. Eu vou fazer essa questão considerando sem entrada e depois com entrada para vocês entenderem como é que seria feita essa questão se tivesse a entrada. Então, vamos aqui, vamos entender. Ele diz aqui que ele é comprado à vista por R$ 1.500, então o capital aqui é de R$ 1.500. Ele diz que esse pagamento é feito em 3 prestações, então aqui o tempo, né, o T ou N é 3 e é mensais, então a taxa que a gente vai achar é ao mês. Aí as prestações, né, o PMT aqui é igual a 575. Então, aqui a gente trazendo isso para os juros simples, a gente teria o seguinte, a gente teria um montante que seria 3 vezes, né, 575, porque no final eu vou pagar 3 prestações de R$ 575. E ele quer saber aqui a questão dos juros, qual é o juro que está sendo cobrado. Aliás, ele quer saber, né, a taxa de juros que está sendo cobrada. Então, vamos lá, a gente vai saber logo o valor do montante, né? Quanto é, né, 575 vezes 3. 3 vezes 5, né? 3 vezes 5 é 15, vai 1. 3 vezes 7 é 21, e 1, 22, a 2. 3 vezes 5, 15, e 2, 17. Então, dá 1.725. Esse é o valor, né, do montante. E aí, vocês podem calcular os juros de 2 formas. Vocês podem utilizar a fórmula do montante ou vocês podem utilizar a fórmula dos juros. Vocês que decidem. Se vocês não lembrarem lá a fórmula, né, do montante, que montante é igual ao capital, né, vezes 1 mais I vezes T, vocês podem fazer pela fórmula do juro, né? Só que aqui ele não dá juro, ele dá o capital e ele dá o montante. Mas dá para você calcular o juro, né? A gente sabe que o juro é igual ao montante menos o capital, né? Então, o montante, né, é igual ao capital mais o juro. Então, se a gente isolar aqui o juro, é só jogar o capital para lá, subtraindo. Então, a gente sabe que o juro é igual ao montante menos o capital. Então, quanto é o valor do juro? O juro vai ser igual a 1.725 menos 1.500. Então, quanto é que dá? 1.725 menos 1.500 vai dar aqui um juro, né? Um juro de R$ 225. Então, achado o juro, eu posso, né, utilizar aquela fórmula, né? Juro igual capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, o juro aqui é 225. O capital é os 1.500, né? Os 1.500, vezes a taxa que eu quero achar, vezes o tempo, né? Que é 3. Então, vamos lá, né? Vou já inverter aqui. 3 vezes, né, 1.500 dá 4.500, né? 4.500 e
é igual a 225. E vai ser igual a 225 dividido, né, por 4.500. Aí, bora fazer essa divisão, né? Aí, vamos lá, né? Fazer, o ruim é fazer essa divisão lá na hora. Acaba que o mais difícil se torna fazer essas divisões sem calculadora. Então, vamos lá. Aqui, a gente sabe que 225 é menor que 4.500. Então, a gente vai colocar um zero, né? E adicionando os zeros, né? Adicionando um zero, ainda fica menor, porque, no caso, fica 2.250, ainda é menor do que 4.500. Então, adiciona outro zero, né? E vou adicionar mais um zero aqui. Pronto. Agora, 22.500 é menor do que 4.500. Então, aqui eu consigo, né, dividir. Então, eu posso cancelar, né, esses dois zeros com esses dois zeros. Então, no caso, eu vou dividir aqui 225 por 45. E o quociente continua, né? 0,0. Então, aqui vai caber o quê, né? Aqui na tabuada a gente vai ser 22 por 4 e 2 por 5. Minha gente, todo mundo, cada pessoa tem um jeito de dividir diferente, né? Eu aprendi a dividir assim. Então, no caso, eu pegava o 22, no caso, por 4 e o 2 por 5. Aí eu procuro na tabuada de 4 um número que eu multiplico com 4 que dá próximo a 22. Então, seria o quê? Seria o 5, né? Porque quando eu multiplico 4 com 4 vezes 5, dá 20, né? Então, dá próximo a 22. Só que eu tenho que multiplicar o 5 primeiro com 5 aqui. Então, fica 5 vezes 20... Aliás, 5 vezes 5 dá 25, né? Só que aqui, né, no caso esse 2, não, ele pode ser 12, né? Ele pode ser 22. No caso aqui, esse 2 aqui vai ser igual a 32, né? Então, 25 para 32, né? Quanto é 32, né, menos 25? Quanto é? Aqui, 5, né, para 12, 7 a 1. Então, vai... Aliás, dá. Dá isso mesmo, dá 7, né? Então, e aqui, no caso, vai 3. Aí, 5 vezes 4, 20. Ixi, passou, foi? Pedro, é que tu colocou 22 aí, é 25. 225. Ah, tá aqui, tá o erro. Ainda bem que você achou, que eu estava procurando o erro e não tinha achado. Pronto, aí agora dá certinho, né? Porque 5 vezes 5 é 25, e 25 para 25 nada, né? Aí vai 2. E 4 vezes 5 é 20, e 2 dá 22. Então, dá certinho, 0,05, né? Então, a taxa aqui é 0,05, ou multiplicando por 100 aqui, né? Dá 5%. Então, 5% ao mês, né? Que é a letra né? É de escola, né? Eu fiz tudo certo, né? Só coloquei aqui o 2. Bem que vocês viram, né? Então, esse aqui seria um exemplo sem entrada. Se a gente tivesse entrada, por exemplo, se a gente tivesse aqui uma entrada a primeira prestação fosse considerada a entrada. Então, eu teria que deduzir o valor da entrada do capital. Então, o capital financiado seria quem? Seria 1.500, isso para um caso se fosse sem carência, né? Aliás, com entrada, né? Vamos dizer que tivesse uma entrada, a primeira prestação aqui fosse dada como entrada. Então, seria uma entrada de 575. Então, o capital seria os 1.500, né? Eu teria que retirar o valor da entrada. Por quê? Porque a entrada não incorre juros na entrada, tá certo? Então, eu teria que pegar os 1.500 e reduzir, ó, os 575. Então, quanto é que dá 1.500 menos 575? Vai dar o quê? Vai dar 925. Pronto. E aqui você faria o cálculo igual, né? Em vez de você colocar os 1.500 aqui, você colocaria, no caso, os 995.
E lembrando que o montante ia ser diferente, né? Porque o montante, em vez de ser, né? Quem seria o montante? O montante seria apenas 2 vezes 575, né? Então, quem seria o montante? Seria 2 vezes 575, seria o montante 1.150. Então, você faria, né? Do mesmo jeito, iria dar outra taxa de juros, porque nesse caso tem entrada. Tá certo? Mas aqui é só uma suposição, só para caso, para vocês entenderem como é feito esses cálculos, né, quando tem entrada. Tá certo? Pedro, os juros dá 225 também. Dá o mesmo valor? Nesse segundo caso, né? Pronto, eu não calculei, tá certo? Mas aí fica como exercício para vocês depois, se vocês quiserem fazer. Se já estão cansados, já vocês querem deixar essas outras questões para outro dia ou a gente pode continuar? Pode continuar. Pronto. Então vamos lá. A terceira diz o seguinte: Paulo tem a quantia de R$ 8.000 para aplicar durante 4 meses. Consultando uma questão, né, da universidade estadual, né? É uma universidade aí que eu peguei, tá certo? Eu peguei essas questões na internet. Então, você vê, pesquisa depois, mas caiu no vestibular, essa questão em 2016. Então, Paulo tem a quantia de R$ 8.000 para aplicar durante 4 meses. Então, vamos só anotar aqui, ó. O capital é R$ 8.000 e o tempo é 4 meses. Consultando 3 bancos. Então, ele foi em 3 bancos. Recebeu as seguintes propostas de investimento. Analise as propostas e analise o que for correto. Proposta 1, 15% ao ano de juros simples, então se trata de juros simples. Proposta 2, taxa de 0,4% ao dia de juros simples. E proposta 3, resgate de 8.416 no final do período de 4 meses. Então, aí a gente vai ter que analisar, né, calcular as 3 propostas e ver realmente se dá isso. E depois analisar, né, as alternativas. E diz a proposta 1 renderá mais de R$ 500 de juros. A proposta 2 vai produzir um montante superior de 8.400. A letra C diz que a proposta 2 renderá menos que a proposta 3. Se optar pela proposta 3, Paulo terá aplicado seu dinheiro a uma taxa de juros simples igual a 6% ao semestre. Então, a gente vai tentar calcular, né, ver essa questão. Então, vamos analisar primeiro a proposta 1. Então, a proposta 1. Então, o que diz a proposta 1? E a gente tem o mesmo capital, né? Capital e o tempo, só que aqui ele diz que é uma taxa de 15% ao ano. Então, aqui na proposta 1, nós temos uma taxa de 15% ao ano. Né? Aí aí a letra A, né, diz que renderá, né, mais R$ 500 de juros. Então, a gente pode fazer o seguinte: na proposta 1, como ele está aqui ao ano, a gente vai ter que converter isso, ou a gente converte esse tempo que está ao mês para dias, né? A gente converte tudo para dias. O que vocês acham mais fácil? É ao ano mesmo? Eu copiei Ano, certo. eu achei melhor botar de ano para meses, não? Gente, deixa eu só olhar se eu peguei essa questão correta, porque eu tô achando que não é 15% ao ano, não. Deixa eu só olhar aqui uma coisa, bem rapidinho. Porque eu não lembro de ter... Porque senão vai dar errado o gabarito depois. Aí não adianta a gente estar fazendo as questões e depois não bater o gabarito. Deixa eu só ver aqui se realmente a questão é ao ano mesmo. Bem rapidinho. O ruim que eu acho que eu peguei essa questão foi de um livro, não foi nem desse PDF, não. Enfim,
Para eu achar agora a questão. Aí eu não vou saber se vai bater o gabarito. Bem rapidinho, peraí. Eu peguei essas questões de um livro que eu tenho de matemática financeira. Aí tem um monte de questão de Enem vestibular. Deixa eu só ver aqui. Agora, baixa essa questão. Pronto, achei. É 15% ao ano mesmo. Então tá certo. Pronto. Então vamos lá. Fica mais fácil, como foi que tu disse, Lorena? O que tu acha mais fácil? Converter para quê? Para meses. Para mês, né? Tudo para mês. Então, aqui, né, no caso, o 15, eu vou ter que dividir aqui por 12, né? De ano, né? De ano para mês, eu tenho que dividir isso por 12, já que eu não posso, né, transformar. Então, vamos ver aqui a questão do juro. Então, vai ser o capital 8.000, né? 8.000 capital. Lembre que o juro é o capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, o capital, né? Ele diz que rende de 15% ao ano de juros sim. Então, o capital 8.000 vezes a taxa de juro, que é 15%, né? Dividido por 12. Vezes o tempo aqui, que é 4. Então, o juro aqui vai ser igual. Aí vamos lá, né? Eu tenho que fazer essa divisão aqui. Vamos lá. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou multiplicar primeiro o 0,15. Eu vou simplificar esse 12 aqui com esse 4. O 4 por 4 dá 1. E o 12 por 4 dá 3. Tá certo? Então, eu já simplifiquei aqui. Aí, vou fazer o seguinte: vou multiplicar esse 8.000 por 0,15. Então, 8.000 vezes 0,15. Então, 5 vezes 0, 0, 0, 0, 0. 5 vezes 8 dá 40. Mais, aí aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E 8, né? Aí, mais, aí aqui tem 1, 2, 3, 4. Tem 4, 6, né? 6 números. 1, 2, 3, 4. Tanto faz, né? Que tudo é 0. Então dá 0, 0, 0, 0, 0, 0. 4 mais 8 dá 12. Aí vamos lá. Aqui tem 4 casas depois da vírgula, né? Então aqui dá 1.200. Então aqui dá 1.200 dividido por 3, né? Esse 3 que sobrou aqui. Aí o juro é igual. 12 dividido por 3 dá 4. Né? Dá 4. 12 dividido por 3 dá 4. E os dois zeros, então, dá um juro igual a 400. Então, ele diz aqui, né, que a proposta 1 renderá R$ 500 de juro, tá errado, né? A gente viu aqui que não rende R$ 500 de juro. Então, rende 400. Então, essa proposta 1 tá errada. Então, a gente pode eliminar essa letra A. Aí vamos para a proposta 2. Minha gente, vocês estão entendendo? Vocês estão calados. Aí eu fico sem saber se vocês estão entendendo ou não. Eu tô entendendo, né? Dá para entender. Aí vamos aqui para a proposta 2. A proposta 2, a gente tem o mesmo capital, vou só anotar aqui, o mesmo capital de 8.000. Tem o mesmo tempo, que é de 4 meses.
Só que ele diz o seguinte, uma taxa, né, de juro de 0,04 ao dia. Então, aqui a taxa de juro, o I aqui, é 0,04% ao dia. Então, a gente pode, aliás, ao D, né, ao dia. Então, aqui a gente tem o tempo, está em meses, a gente pode converter isso para dia. Então, 4 meses é a mesma coisa que 120 dias, não é assim? Então, 4 meses é a mesma coisa que 120 dias. Então, a gente fica com a taxa ao dia, né, e o prazo ao dia. Aí, o que ele diz, né, o de proposta... o proposta 2, ele vai dizer que vai produzir um montante superior a 8.400. Vamos ver. Então, aqui ele já quer o montante. Então, a gente pode, né, fazer já o montante aqui. O montante, né, vai ser igual, eu vou fazer direto, o montante vai ser os 8.000, né, 8.000, aí aqui, vezes 1 mais a taxa, né, que é 0,04. Aí aqui, no caso, como é 0,04 por 100, né, isso daqui, então eu vou colocar assim, ó, 0,04%, que é porcentagem, vezes o tempo aqui é 120. Então, vai ser o seguinte, eu vou, ó, vai ser o seguinte, eu vou eliminar esse zero com esse zero aqui, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir o 0,04 por 10, né? Eu vou dividir logo para depois multiplicar com 12. Então, vai ficar assim, ó, 0,04 dividir isso aqui por 10, tá certo? Por esse 10 aqui, porque o do 100, né, eu já cortei esse zero aqui com esse zero aqui. Então, aqui ficou só 12. Então, eu vou pegar 0,04 e dividir por 10. Então, vamos lá. Aqui eu vou ter, né, que deslocar essa vírgula 2 casas decimais. Então, vou colocar um zero aqui, né, e acrescentar, né, 2 zeros aqui. Então, aqui vai ficar o seguinte, né? Vai ficar 4 dividido, né, por 1.000. Só que aqui vai dar um número muito pequeno, tá certo? Aliás, 0,04, deixa eu fazer isso. Vai dar um número muito pequeno. Ó, como eu vou ter que adicionar aqui 3 zeros, né? Vai ser aqui, ó, 0,00. Para ser, pronto, 4.000. Né? Para ficar 4.000, 4.000 eu consigo dividir por 1.000. Qual o número que eu multiplico com 1 que dá próximo a 4? É o próprio 4, né? Então, 1 vezes 4 é 4, para 4 nada. Então, dá esse número minúsculo, né? Então, vai ficar o M igual a 8.000 vezes 1 mais. Aí, aqui, essa divisão dá 0,004 vezes o 12. Então, o montante é igual. Ainda falta multiplicar, né? Isso daqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar primeiro o 4 vezes 12, para ver quanto é que vai dar. Deixa eu fazer isso aqui. Ver se dá certo. Dá certo. Então, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode pegar o 12 vezes 4. 4 vezes 2 é 8 e 4 vezes 1 é 4. Então, aqui eu posso pegar o seguinte, dá 48 e aqui vai dar 0, né? 0,048, né? Porque quando eu for, vai sumir um zero. Eu acho que eu coloquei um zero a mais. É 0,004. É só 2 zeros. Pronto. Aqui mais 1. Vezes 80.000. Então, M vai ser igual a 8.000 vezes 1,048. Então, é só multiplicar aqui 8.000 vezes 1,48. Então, a mesma coisa, né?
Então, aqui é só a gente fazer essa bendita. Minha gente, a maior dificuldade dessas questões é você fazer essas multiplicações e essas divisões sem calculadora. É o O, né? É o O do Borogodó. Então, 1,048, aí 0, aí para multiplicar isso daqui, vamos lá. 8, 1, 2, 3, aqui tem 3 zeros. 1, 2, 3. 8 vezes 8 dá 64. Aí vamos lá, mais. Aqui são 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 vezes 8 dá 32. Não, aí que tá tão feia essas contas. Que eu acho que nem vocês estão entendendo o que eu tô fazendo. Vamos lá. 8.000, né? Aí vezes 1,048. Vou acrescentar aqui zeros. Vamos explicar primeiro o 8. Aí 0, 0, 0, 0, 0, 0. Aí 8 vezes 8, 64. Mais. Aí aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí 4 vezes 8 dá 32. Agora o zero. O zero vai dar o mesmo, né? Vai dar tudo zero. Então tem 3, 6, 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora 1. Vai repetir tudo igual, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 8. Agora é só somar. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Aqui 4. 6 mais 2, 8. 3 é 3 e 8 é 8. Aí são 6 casas, né? Tem 3 casas aqui, mais 3, 6 casas depois da vírgula. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, dá 8.000, né? O montante dá 8.384. Então, vamos lá. Então, ele diz o seguinte, que o montante, ele diz o seguinte, vai ser superior, ele diz aqui, proposta 2, letra B, né? Vai produzir um montante superior a 8.400. Quanto foi que produziu? Produziu 8.384. Então, não foi superior. Então, não é a letra A, não é a letra B. A letra C diz o seguinte, a proposta 2 renderá menos do que a proposta 3. Aí, eu tenho que fazer a proposta 3. Então, está entre a letra C e a letra D. Fé que a gente termina essa questão. Então, se eu optar pela proposta 3, Paulo terá aplicado, é a hora que você desiste, né? E você vai para outra questão, porque a questão está muito longa. Então, vou aqui. Se eu optar pela proposta 3, Paulo terá aplicado seu dinheiro a uma taxa de juros de 6% ao semestre. Então, vamos converter aqui para semestre, né? Então, vamos lá. Ele diz o seguinte, proposta 3, terá um resgate de 8.000. Então, aqui, pessoal, a gente nem precisa fazer conta, não, porque ele diz o seguinte, terá um resgate de 8.416 ao final de 4 meses. Então, se no final de 4 meses ele teve 300, a gente nem precisa, vocês vão ver que a gente não precisa nem fazer essa proposta 3, não, é só a gente raciocinar. Vamos raciocinar o seguinte, ó, ele pegou aqui uma taxa, né, de 15% ao ano, né? A gente está considerando aqui uma taxa de 15% ao ano com prazo de 4 meses. Se no caso aqui 15% ao ano, né, quando a gente dividiu aqui 15%, né, 15% ao ano, aliás, 0,15 dividido por 12, vai dar uma taxa, né, aproximada de quase 1%, né? 1, alguma coisa, né? Então, tá rendendo praticamente 1,25% ao mês. Então, se a gente fazer essa divisão, né, de 15 dividido por 12, a gente vai chegar a 1,25 ao mês, né? Então, ele diz aqui que estaria, se eu optar pela proposta 3, estaria aplicando uma taxa de 16%.
Então, ao semestre. Só que aí não vai dar, não chega nesse 6%. Se vocês forem parar para ver e pensar, a proposta 3 não traz um resgate, né? Ele nunca vai trazer esse resgate de 8.416. Então, a gente vai ver que a proposta 2, ela renderá menos do que a proposta 3, ó. A proposta 2, cadê? Ó, a proposta 2, ela rendeu 8.384. Então, a proposta 2, vamos só escrever aqui, ó. Proposta 2 rendeu 8.384. Proposta 3. Proposta 3. Aí ele diz que a proposta 3 rende o quê? Diz proposta 3, resgate de 8.416 no final de 4 meses. Então, a proposta 3 está rendendo aqui para ele 8.416. 8.416. Então, é verídico quando ele diz que a proposta 2 rende menos do que a proposta 3. Então, ó, a proposta 2 realmente está rendendo menos do que a proposta 3. Então, é o que ele diz aqui na letra C. Ó. A letra D diz o seguinte, ó, a proposta 2 renderá menos do que a proposta 3. É verdade. Então, a gente pode considerar que a letra C. Nem precisa fazer essa letra D. Ó. Se optar pela proposta 3, Paulo terá aplicado seu dinheiro a uma taxa de juros igual a 6% ao semestre. Mas, se você quiser calcular, você vai ver que não vai dar 6% ao semestre, tá certo? Se você for calcular, não vai dar isso. Mas, a gente já viu, já provou por A mais B que a proposta 2 rende menos do que a proposta 3, né? A gente viu, ó, a proposta 2 rende 8.384. E a proposta 10 que ele diz lá é 8.416. 8.416. Então, realmente, a proposta 2 rende menos do que a proposta 3. Ok, vocês entenderam? Não, né? Ou não? Entendeu, entendi. Mas essa daí é uma daquelas questões que eu olho e digo, hoje não, quem sabe na próxima vida, que... Na próxima prova, né, eu resolva. Quem Pois sabe é. na próxima... A gente vai fazer o seguinte, vocês já estão com a cabeça grossa, eu também. A gente vai marcar outro encontro, tá certo? Para a gente terminar de resolver essas questões. Eu não vou, vocês querem que eu disponibilize para vocês tentarem em casa e depois verem? Porque assim, eu tenho medo de mostrar para vocês e vocês pegarem na internet, nem tentar e depois ver o que vocês acham. Se disponibilizar seria bom. A Pronto. gente tá parado, não tá fazendo nada. Então isso aí seria. Então eu posso disponibilizar. Aí Fazer do você... nada uma palavra. Fazendo nada, Jonas. Meu Deus. Do Só curso. são duas Fazendo Eu tô nada. questões. fazendo muita coisa. Só são duas questões. Vai só para tentar. Quem quer, tenta, quem não quer, né? Mas aí vocês tentariam resolver quando fosse outro dia. No caso, na próxima, não sei se na próxima semana. Mas vamos tentar para a próxima semana. Próxima semana eu tenho poucas aulas. No caso, próxima terça-feira, eu vou dar aula de manhã e de tarde. Eu acho que dá certo. Próxima terça-feira, dá certo para vocês? Próxima terça-feira? Dia 15? Aliás, Tudo bem. dia Tá, 8. beleza. Pronto, na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal. A gente vê essa quarta e a quinta, né? E aí a gente resolve essa quarta e quinta, tira dúvida. E se der tempo, a gente já entra em juro composto. Tudo bem? Tá certo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar para retirar o print, né? O print da presença, para dizer que a gente teve a aula. E as coisas só funcionam se, aliás, o povo só acredita se a gente tirar o print. Mesmo que tenha a gravação da aula,